As Leis Dinâmicas da Prosperidade, Catherine Ponder. Parte 1. Leis básicas de prosperidade que podem lhe trazer riquezas. A incrível verdade a respeito da prosperidade. A verdade sobre a prosperidade, por mais surpreendente que pareça, é esta: o correto é que você seja próspero. Russell Conwell enfatizou isso em sua famosa palestra, Acres of Diamonds. Eu lhe digo, você deve ser rico. Você não tem o direito de ser pobre. Viver e não ser rico é um infortúnio, e um duplo infortúnio, porque você tanto poderia ter sido rico quanto pobre. Nós devemos enriquecer por meios honrosos, e esses são os únicos métodos que nos conduzem rapidamente ao nosso objetivo de riqueza. Por favor, observe que a palavra rico significa ter abundância de bem ou viver uma vida mais satisfatória e plena. De fato, você é próspero quando está experimentando paz, saúde, felicidade e plenitude em seu mundo. Existem métodos honrosos que podem levá-lo rapidamente a esse objetivo. E isso é mais fácil de conseguir do que você pensa. E esta é mais uma verdade chocante sobre a prosperidade. Muitas décadas atrás, um executivo previu que os líderes religiosos do futuro seriam forçados a dedicar mais atenção a ajudar seus seguidores a vencer seus problemas pessoais e econômicos do presente, e que eles se preocupariam menos com o passado já morto e com o futuro ainda não nascido. Eu concordo com esse executivo e quero fazer isso. Resolver seus problemas pessoais e econômicos no presente. Caso você o faça, seu passado e seu futuro cuidarão de si mesmos. Você deve desejar a prosperidade. Talvez um dos maiores choques de minha vida tenha sido o que eu senti quando comecei a fazer palestras sobre a prosperidade. Logo percebi que muitas das pessoas que iam às palestras ainda estavam lidando com o velho dilema: se elas deveriam desejar prosperar. Elas queriam prosperidade. Toda pessoa normal quer, mas ficavam imaginando, em segredo, se deveriam querer ou não, especialmente em uma perspectiva espiritual. A maior parte das pessoas ligadas a atividades comerciais parecia sentir-se culpada por querer prosperidade. Embora desse duro todos os dias em seus empregos para conseguir isso, a questão permanecia em suas mentes: a pobreza era uma virtude espiritual ou um vício comum? O conflito do pensamento dessas pessoas estavam trazendo desordem também às suas profissões. Isso neutralizava seus esforços para serem bem-sucedidos, não importando quão duro trabalhassem. Logo ficou evidente que seriam necessárias algumas ideias ousadas, até mesmo impressionantes, sobre o assunto, a fim de minar certas crenças que há anos acorrentavam essas pessoas a existências medíocres. Percebendo isso, passei várias semanas explicando a elas como Deus, o homem e a prosperidade estavam todos devidamente relacionados. Depois que o choque inicial dessas ideias passou, aquelas ótimas pessoas ficaram bastante aliviadas e muito felizes, por finalmente não sentirem mais culpa ao desejarem a prosperidade. Em pouco tempo, todos começaram a experimentar resultados prósperos. Descobri que essa noção ainda persiste. Algumas pessoas, mesmo as mais maravilhosas, parecem bem confusas sobre se a prosperidade deve ser considerada uma bênção espiritual ou não. Quão aliviadas elas ficam quando descobrem que sim, que a prosperidade é uma bênção. A pobreza é um pecado. Então eu repito: ser próspero é o certo e não o contrário. Obviamente você não pode ser muito feliz se é pobre, e você não precisa ser pobre. A pobreza é um pecado. A pobreza é uma forma de inferno causado
pela cegueira do homem que não consegue enxergar o bem ilimitado de Deus. A pobreza é uma experiência suja, desconfortável e degradante. A pobreza é, na verdade, um tipo de doença e, em suas fases agudas, parece uma forma de insanidade. A pobreza lota as prisões com ladrões e assassinos. Ela leva homens e mulheres à bebida, à prostituição, ao vício em drogas, ao suicídio. Ela leva crianças potencialmente boas, talentosas e inteligentes à delinquência e ao crime. A pobreza leva pessoas a fazerem coisas que nunca sequer sonhariam em fazer. O comunismo, um dos movimentos mais temíveis que o mundo já experimentou, se fortalece justamente com a pobreza. Os governos que foram dominados pelo comunismo assim o fizeram. Em geral, por razões financeiras, acreditando que esse sistema fosse um caminho para a segurança de suas economias. Os resultados pecaminosos da pobreza não conhecem fronteiras. Essa é uma das razões pelas quais eu, como ministra, tenho me sentido guiada a fazer o que puder para ajudar as pessoas a erradicar o pecado da pobreza de suas vidas. Um médico que eu conheço disse que teria muito menos pacientes caso fossem solucionados os problemas financeiros por que passam. Preocupação, tensão e esforço conduzem a má saúde. Ele disse que os hospitais psiquiátricos estão cheios de pessoas cujas mentes e corpos foram prejudicados por uma pressão financeira prolongada. Já se estimou que 90% das doenças da humanidade são causados pela pressão, pela miséria e pela infelicidade da pobreza. Vamos parar de pensar na pobreza como uma virtude. A pobreza é um vício comum. Se você está passando necessidade ou experimentando limitação financeira, está vivendo em pecado. Essa é a outra verdade sobre a prosperidade. Mas você não precisa continuar vivendo em pecado financeiro. Existe uma saída. A prosperidade é uma herança divina. A Bíblia está cheia de ricas promessas relacionadas à sua prosperidade. Potencial como filho de Deus. Você deve ser próspero e bem suprido. Deve ter abundância de bem, porque essa é a sua herança divina. O seu Criador quer assim. Essa é a verdade chocante a respeito da prosperidade. Além disso, você não pode fazer o bem nem a si mesmo nem a outra pessoa, se não for próspero. Aquele que não deseja ser próspero é anormal, já que, sem prosperidade, vive-se uma vida anormal. No plano físico, você não pode viver plenamente sem alimentação apropriada, sem roupas confortáveis, sem um abrigo quente e tendo uma carga excessiva de trabalho. O descanso e o divertimento também são necessários para a sua vida física. No plano mental, você não pode viver plenamente sem atividade mental, criativa satisfatória, sem livros e tempo para lê-los, sem apreciar música, arte e outras manifestações culturais, sem oportunidade e recursos para viajar e se associar com pessoas que tenham os mesmos interesses que você. Para viver em plenitude no plano espiritual da vida, você precisa de tempo para uma contemplação tranquila, para meditar, para orar, para estudos espirituais, para ir às igrejas e palestras e para comungar com pessoas que estão no mesmo caminho espiritual que você. Portanto, é de suprema importância para o seu bem-estar e desenvolvimento físico, mental e espiritual que você seja próspero. Não arrume justificativas para suportar a falta do bem ou para aceitá-la como uma coisa permanente em sua vida. Porém, também não chegue ao extremo oposto e fique falando de qualquer ser próspero por causa do bem que poderá fazer depois. Isso é secundário. Você quer ser próspero, principalmente porque é correto que deseje isso. A prosperidade é a sua herança divina como filho de um rei.
como um filho de Deus. Continua.